compartilhar minha tela. Bom, então, na aula passada, nós começamos a falar sobre a regra da cadeia, né? Antes de começar, alguém tem alguma dúvida sobre o que foi falado na aula passada? Não? Muito bem. Então, nós falamos da regra da cadeia, só para relembrar, né, o que a regra da cadeia ela fala? Ela fala sobre a diferenciabilidade da composição de funções diferenciáveis. O que é composição de funções? Bom, isso é assunto do ensino básico, mas como algumas pessoas têm dificuldade, eu coloquei aqui a definição. Então, eu tenho aqui duas funções, uma função f, que vai do domínio de... Desculpa, uma função g, que vai do domínio de g, que é um subconjunto de reais em reais, e uma função f, que vai do domínio da f, que está contida nos reais. Bom, tem uma condição principal para a gente estar definindo a composição, que é a imagem da G, ou seja, G de X, para cada X no domínio da G, tem que estar contido no domínio da F, certo? A imagem da G está contida no domínio da F, isto é, para cada X no domínio da G, quando eu aplico G de X, o G de X está no domínio da F, certo? Aí, se isso acontece, eu posso definir a função composição. F bola G, que vai do domínio da G em reais, que é o quê? Eu pego um X e levo no F bola G, que é o quê? Eu pego X, aplico a G de X nisso, o objeto que eu obtenho, que é o G de X, eu vou aplicar F. Então, a F bola G em X é F em G em X, tá bom? Muito bem. Aí, nós vimos na aula passada esse teorema. Esse teorema ele me diz o seguinte, se eu tenho G e F, de modo que faz sentido eu falar da composição, ou seja, essa hipótese aqui é só para fazer sentido eu falar da composição, e se a G é derivável em x0 e a F é derivável em G de x0, então a F bola G é derivável em x0. E mais ainda, eu tenho que a derivada da função composição vai ser a derivada da f aplicada na g de x0 vezes a derivada da g no x0. Observa que, para escrever essa primeira parte, eu estou usando que a f é derivável no g de x0, e para escrever essa segunda parte, eu estou usando que a g é derivável em x0. Tudo bem? E essa fórmula aqui, ela pode ser traduzida por a derivada da composição é a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro, tá bom? Muito bem. Eu fiquei na aula passada de fazer a demonstração disso, então nós vamos fazer a demonstração agora. Na verdade, eu vou fazer aqui uma ideia da demonstração. Eu vou, talvez, omitir alguns passos, então eu prefiro escrever isso aqui apenas como ideia e não como uma demonstração em si. Bom, o que eu vou fazer, então? Bom, eu quero mostrar que existe a derivada da f bola g no x0. Para existir essa derivada, o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar com o quociente de Newton, certo? Eu tenho que fazer o quociente de Newton da função f bola g no ponto x0 convergir para alguém, certo? Existir esse limite. Bom, então eu tenho que fazer existir esse limite. Daí você olha para ele e fala, poxa, mas... E aí, o que eu faço, né? Bom, eu vou fazer aqui o que a gente sempre faz em matemática. Eu jogo para uma coisa que eu conheço, tá? Eu não sei calcular o limite desse cara, mas eu sei calcular o limite de alguma coisa. O que eu sei calcular? Bom, eu sei que a g é derivável no x0. Então, eu sei que esse limite aqui, ó, g de x0 mais h menos g de x0, esse limite aqui, dividido por h, esse cara aqui, dessa fração, ele converge para a derivada da g no x0, tá? Então, eu quero deixar essa expressão da esquerda igual uma coisa vezes essa fração. Bom, quem que eu vou colocar, então? Bom, basta, então, fazer assim. Conta de fração lá do ensino básico. Basicamente, o que eu estou fazendo é multiplicando por 1. Quem que é o 1? É
o g de x0 mais h menos g de x0. Concordam? É igual essas duas coisas, tá bom? E essa daqui, eu já sei para onde que ela vai. Essa daqui, ela vai para g' de x0, certo? Então, o que falta eu olhar? Falta eu olhar essa daqui. Bom, mas se você reescrever essa outra, você pode reescrever de uma maneira esperta, assim, ó. F bola G no x0 é a mesma coisa do que F aplicado no G do x0, certo? E a mesma coisa aqui. Então, vou escrever dessa maneira esperta. Por que eu estou escrevendo dessa maneira esperta? Porque eu quero que vocês agora observem o seguinte. Essa da esquerda também está bem legal. Por quê? Olha só. Pensa essas coisas que eu estou pintando de amarela. Pensa que eu estou mudando elas. Bom, se fosse aqui um Y, se fosse... Na verdade, eu vou mudar, não todas, eu vou mudar só essa aqui. Pensa que no lugar dessas duas coisas amarelas que eu estou colocando aqui, fosse um Y. Então, eu teria f de Y menos f de g de x0, dividido por Y menos g de x0. Se o Y está indo para g de x0, esse cara vai para onde? Esse cara vai para a f' de x0, que é exatamente o que eu quero, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar que essa primeira fração converge para f' do g de x0, certo? Então, vamos lá. Para mostrar isso, é um pouco fácil, mas tem os detalhezinhos que a gente precisa fazer. Então, primeira coisa, né? Esse amarelo aqui, como se fosse um Y, eu tenho que mostrar que ele vai para g de x0. Como que eu garanto isso? Bom, eu garanto bem fácil. Eu garanto assim, ó. Como g é derivável em x0, nós vimos que g é contínua em x0. Se a g é contínua no x0, eu vou ter, então, que o limite de h indo a zero do g de x0 mais h vai para g de x0. Olha só que bacana. Então, essa primeira parte amarela está indo, de fato, para o g de x0. Bom, agora eu vou continuar. Agora eu vou fazer o seguinte, mais ainda. Eu sei que a minha f é diferenciável ou derivável no g de x0. Assim, eu já coloquei um como, né? Como f é diferenciável no g de x0, temos o quê? Eu vou ter que o limite que eu tinha falado de y indo a g de x0 de f de y menos f de g de x0 sobre g, sobre y menos g de x0, esse cara vai para f' de g de x0. Tá bom? Agora, o que eu faço? Agora, o que você deveria fazer? Vou deixar como exercício, que é a parte que eu falei que eu não vou fazer. O certo agora a fazer é o quê? É escrever esta expressão aqui na fórmula de epsilon e delta. Essa daqui também escrever ela na fórmula de epsilon e delta, na definição dos limites. E, usando esses dois, você pode mostrar que o limite de h indo a zero da f da g de x0 mais h
menos f de g de x0 dividido por h, esse cara vai para f' de g de x0. Tá? Eu tinha preparado essa conta, mas eu achei que talvez ia ficar um pouco confusa para alguns, e a gente ia demorar muito, então eu resolvi deixar aqui como exercício para vocês, tá? Então, usando, o que eu faço? Eu escrevo, qual que é a dica aqui? Escreve a definição desse limite estrela, desse limite duas estrelas e desse limite que você quer mostrar, certo? Esse seria o rascunho. Aí o que você faz? Você observa nesse que você quer chegar, aonde você quer chegar, certo? E daí você vai ajeitar essas duas coisas aqui, o estrela e duas estrelas, e vai conseguir mostrar exatamente que você tem esse vermelho que eu escrevi. Bom? Muito bem. Então, portanto, agora eu volto lá na expressão que eu escrevi primeira, vou chamar ela de triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, esse limite segundo vai para G' de x0, e esse nós acabamos de mostrar que ele vai para F' de G de x0. Ora, então quer dizer que esse limite aqui existe quando o h vai a zero. E se ele existe, ele é quem? Ele é a derivada da f bola g no x0, certo? Portanto, por triângulo, temos que f bola g no x0, que é aquele limite lá, ele existe, e ele é exatamente a f' no g de x0, vezes a g' no x0. Tá claro, pessoal? Ficou alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Muito bem. Agora. Certo. Certo. Vamos lá. Agora eu quero lembrar uma coisa que a gente viu na aula passada. Eu acabei falando, mas a gente viu já. Bom, vimos. Eu vou lembrar, porque é uma notação que a gente vai usar bastante. Se eu definir y igual a f de g de x, ou seja, y é a composição da f com a g, o que eu vou fazer? Se não, né? Vou escrever aqui seja. Seja f, y igual a f bola g. Se eu tenho isso, eu vou denotar u por g de x. Logo, eu vou ter, então, que o y é a f aplicada em u, certo? Porque u é g de x. Bom, pela regra da cadeia, nós vamos ter o quê? Pela regra da cadeia, nós teremos que a f bola g, desculpa, deixa eu fazer passo a passo, dy por dx é o quê? Bom, por definição, ela é f bola g linha no x0, porque o y é a composição. Bom, agora eu aplico a regra da cadeia, eu vou ter f' do g de x vezes g' de x, regra da cadeia, certo? Aqui eu estou supondo que a f e a g são diferenciáveis, certo?
talvez eu devesse ter colocado. Devesse jamais, né? Devesse. Sejam... Isso, vou escrever aqui, ó. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Vou fazer assim, vimos, eu vou colocar para cima. Aí eu vou colocar assim, sejam isso daqui, com F e G diferenciáveis. Ótimo. Aí eu vou ter o seguinte, pela regra da cadeia tem isso daqui. Agora, observe agora a notação. A minha G de X é U, então eu vou ter isso aqui. Horas. Y é igual a F de U. Então, F' de U é dy du. U é igual a G de X. Então, G' de X é du dx. Então, olha só que bacana, né? dy por dx vai ser igual a dy por du vezes du por dx. Ou seja, não é fração. Mas se eu encarasse isso como se fosse uma fração, o que estaria dizendo é quase como se fosse assim, ó. Cancela esse com esse, multiplica e eu obtenho esse daqui, tá? Mas, de novo, não encare isso com fração, tá? Isso aqui é só uma anotação, só um jeito de lembrar a formulazinha, tá? Não é fração. Bom, vamos continuar, então. Vamos fazer agora alguns exemplos. Exemplo 1. Se eu pego y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Bom, eu sei que a raiz quadrada ela é diferenciável para todos os positivos. Eu sei que x ao quadrado mais 1 é diferenciável em todos os reais. Esse cara aqui, então, é uma composição de duas funções diferenciáveis, que é a raiz quadrada e x ao quadrado mais 1. Então, pela regra da cadeia, essa função vai ser diferenciável. E daí eu pergunto para vocês, calcule. Quem vai ser o dy por dx? Bom, muito fácil. O que você vai fazer? Olha só, o que eu faço? O jeito mais simples de fazer, utilizando essa notação ainda que eu fiz, eu percebo que os alunos gostam muito dela, principalmente alunos de física. Eu percebo assim, é engraçado isso, mas é uma tendência. Alunos de matemática gostam muito dessa formulação aqui. Alunos de física gostam muito disso aqui, dy por dx é igual a dy du por dx. Então, como essa daqui é uma turma que a maioria são alunos de física, eu vou estar usando mais essa formulação aqui. Mas é bom vocês terem a outra também em mente, tá? Bom, então, o que eu vou fazer? Denotando U por x ao quadrado mais 1, temos o quê? Eu vou ter que o y é igual a raiz quadrada de U. Logo, pela regra da cadeia, eu vou ter que dy por dx é dy por du vezes du por dx, que é igual a... o y é a raiz quadrada de u, então dy por du é o quê? Vai ser 1 sobre 2 raiz de u, vezes du por dx. Du por dx é 2x. Então, esse cara vai ser o quê? Vai ser 2 com 2 cancela, vai ficar x em cima, raiz quadrada. Quem é u? U é x ao quadrado mais 1. E acabou. Tá bom? Uma coisa importante a ser dita aqui. Importante. Sempre quando eu escrever esse u igual a uma coisa, essa é uma coisa que eu vou colocar aqui, tem que ser uma função diferenciável. Tá bom? E quando eu escrevo y igual a alguma coisa que depende de u, essa uma coisa que depende de u tem que ser uma coisa diferenciável. Aí você, que é um aluno esperto, que presta muita atenção, vai me dizer, professor, mas a raiz quadrada, ela só é diferenciável quando
Eu estou trabalhando com U maior do que zero. Na verdade, quando U é menor do que zero, menor ou igual a zero, a raiz quadrada nem definida está. Posso ainda assim fazer isso que você está fazendo? Tá certo esse exemplo? Eu te digo, tá. Por quê? Quem é o meu U? O meu U é x ao quadrado mais 1. Então, o meu U, ele é maior ou igual a 1. Se ele é maior ou igual a 1, em particular, ele é maior do que 1. Tá claro? Então, por isso que eu posso fazer tudo isso que está aqui. Tudo bem? Bom, deixa eu só colocar aqui uma observação. Pois x ao quadrado mais 1 é maior do que zero. Que é o que eu acabei de dizer. Exemplo. Próximo exemplo. Bom, antes, alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Não? Bom, na próxima eu vou fazer um exemplo mais geral, tá? E depois eu vou fazer alguns menos gerais a partir desse exemplo mais geral. Então, eu vou fazer assim, ó, seja U igual a g de x uma função diferenciável. E eu vou denotar por y igual a g de x elevado a n, com n pertencente aos naturais. Eu estou colocando aqui n pertencente aos naturais para ter a boa definição dessa g de x elevado a n. Mas, novamente, você que é um aluno mais atento, já deve estar se dizendo, né? Ainda mais por causa da aula passada. Esse n poderia ser real? Aí eu te digo, sim, poderia ser real. Tudo que eu vou fazer aqui poderia ser repetido para n real. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Para trabalhar com potência real, a base tem que ser positiva, tá? Então, para substituir esse n natural por um n real, eu tenho que estar trabalhando com g de x maior do que zero, tá? A não ser que esse seu número real seja um natural ou um racional positivo que o denominador é ímpar ou que o numerador é par, tá bom? Então, para trabalhar com reais, vocês têm que fazer algumas observaçõezinhas, mas feitas essas observaçõezinhas, não da diferenciabilidade, mas sim observaçõezinhas da boa definição de g de x elevado a n, feitas essas observaçõezinhas, tudo que eu vou fazer aqui se repete. Bom? Bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Peraí. Então, vamos lá. Vamos fazer esse cara aqui. Então, como que eu vou fazer? Bom, eu já falei que U é G de X, certo? Então, note que Y é igual a U elevado a N. Logo, pela regra da cadeia... Eita, vai travar. Deixa eu salvar aqui antes que trave. Hoje é a aula 13, né? Top, UFAL. Não é análise. É cálculo. Save. Pronto. Bom, logo, pela regra da cadeia, eu vou ter o quê? Pela regra da cadeia. Eu vou ter que dy por dx é igual a dy por du vezes du por dx. Bom, o y é u elevado a n. dy por du é o quê? É n vezes u elevado a n menos 1.
vezes du por dx. Quem é u? É a g de x. Então, esse cara aqui vai ser g' de x. Tá bom? Agora eu venho e substituo quem é u. Quem é u? U é g de x. Então, eu vou ter essa expressãozinha. Tá bom? Joia? Muito simples, né? Essa daqui é a derivada. Muito bem, vamos para o próximo exemplo. Agora, o próximo exemplo vai ser um caso particular do exemplo de C. Então, por exemplo, se eu faço... Opa, exemplo 7 não. Exemplo 3. Se eu pego f de x igual a x à quinta menos 4x mais 8 elevado à sétima. Como que eu faço para calcular essa derivada? Calcule f' de x. Bom, eu vou fazer igualzinho, eu fiz um exemplo acima. O que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte. Denote. Primeiro, y vai ser o meu f de x. Aí depois eu tenho que olhar que o meu f de x é uma coisa elevado a 7. Então, eu tenho aqui duas funções. Qual que é? Primeiro, eu tenho, aplica o x no polinômio, e depois eleva isso a sétima. Então, eu tenho uma composição, certo? Então, eu vou fazer assim, eu vou denotar y igual a f de x, e u vai ser a função de dentro. Quem é a função de dentro? É o polinômio. X à quinta menos 4x mais 8, certo? Aí, eu vou ter que o meu y vai ser o quê? O meu y é o f de x. O f de x é essa coisa sétima. Mas essa coisa eu chamei de u. Então, o y é u à sétima. Aí, pela regra da cadeia, eu vou ter o quê? Eu vou ter que dy por dx vai ser dy por du vezes du por dx. Quem que é o y? É o a sétima. Então, vai ser 7 u à sexta vezes. Quem é a derivada da u? A derivada de polinômio, todo mundo conhece. 5x à quarta menos 4. Então, quem que vai ser esse cara? Bom, essa derivada vai ser, 7 vezes u, que é mais 8 elevado à sexta, vezes 5x à quarta menos 4. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu? Ótimo. Maravilha. Vamos fazer mais um. Agora vamos fazer esse aqui. Se y é 1 sobre 4x ao quadrado mais 6x menos 7 ao cubo. Então, quem é dy por dx? Esse é o exercício. Olha, uma coisa que você poderia fazer era efetuar a regra do quociente. Só que daí você ia ter que efetuar a regra do quociente e depois ter que calcular a derivada dessa coisa ao cubo. E daí você teria que calcular, fazer, então, a regra da cadeia. Observa que nesse caminho você teria que aplicar duas regras, certo? Bom, como nós estamos na era da eficiência, todo mundo quer ser o mais eficiente possível, né? Talvez o melhor aqui seja procurar um caminho mais eficiente. Em vez de eu aplicar duas regras, eu vou aplicar só uma regra, vou aplicar só a regra da cadeia. Mas para fazer isso, eu preciso fazer uma observação bem simples. Qual que é a observação? Note que, bom, 1 sobre alguma coisa é a mesma coisa do que essa coisa elevado a menos 1.
Então, 1 sobre essa coisa é a mesma coisa do que 4x ao quadrado mais 6x menos 7 elevado ao cubo, tudo isso elevado a menos 1. Mas elevar ao cubo e depois elevar a menos 1 é a mesma coisa, regra lá do ensino básico. Ou, se você lembrar da aula passada, também nós vimos isso. Menos 1 vezes 3, que dá menos 3. Tudo bem? Então, essa é a função que nós estamos trabalhando. Essa função é, novamente, uma composição, porque eu tenho dentro um polinômio e fora eu tenho elevado a menos 3, tá bom? Tenho duas funções aí, tenho composição de duas funções. Então, o que eu vou fazer? Denotando. A minha U por 4x ao quadrado mais 6x menos 7, eu vou ter que y vai ser U elevado a menos 3 e eu vou ter que I, pela regra da cadeia, eu vou ter que dy por dx vai ser dy por du vezes du por dx. Bom, quem que é o y? Y é u elevado a menos 3. Quem que é a derivada disso? Ah, a regra do escorrega, né? Menos 3, u elevado a menos 3 com menos 1, que dá menos 4. E du por dx? Ah, du por dx também é muito simples, é um polinômio. Então, vai ser 8x mais 6. Olha só que barba. Então, eu vou ter menos 3 vezes 8x. Se você quiser, pode colocar um fator comum desse polinômio do primeiro grau, né? Você tem um 2 como fator comum, então você vai ter 3 vezes 2. Aí eu tenho 8 dividido por 2 dá 4, x mais 6 dividido por 2 dá 3. Tudo isso dividido pelo u a quarta. E daí agora eu vou substituir quem é u. E esse cara vai ficar então com menos 6, 4x mais 3, dividido, quem é u? U é 4x ao quadrado mais 6x menos 7. Então eu vou colocar aqui 4x ao quadrado mais 6x menos 7, tudo isso elevado à quarta. E acabou. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não? Ninguém tem dúvida? E se eu falar para vocês que tem um erro? Alguém saberia me dizer o erro? Alguém sabe me dizer onde que está o erro? Na verdade, não é um erro, mas está incompleto. O que falta fazer aí? Alguém sabe me dizer? Não? Bom, vamos lá. Para aplicar a regra da cadeia, as duas funções têm que ser diferenciáveis. U igual a isso daqui é diferenciável porque é um polinômio. Y igual a isso daqui é diferenciável? No caso, desde que U seja positivo. Diferente de zero. Se U é diferente, tem que ser diferente de zero. Então, esse cara aqui só vale quando? Quando o meu U é diferente de zero. Ou seja, quando o 4x ao quadrado mais 6x menos 7 é diferente de zero. Se você quiser dizer exatamente quem é esse x, você pode ir lá e aplicar a regrinha da fórmula da resolução da equação do segundo grau, e você encontra exatamente os pontos.
O que eu quero chamar a atenção para vocês é, tem dois pontos, tem pelo menos dois pontos, aonde essa... Desculpa, tem pelo menos não. Podem ter dois pontos onde essa derivada não acontece, tá bom? Quais são esses pontos? É aonde esse polinômio dá igual a zero. Tudo bem? Tá claro? Muito bem. Próximo exemplo. Agora, no próximo exemplo, eu vou pegar f de x igual a raiz cúbica de 5x ao quadrado menos x mais 4. E vou pedir para vocês, calculem f' de x. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse. Vamos ver se todo mundo consegue fazer. Tentem fazer aí. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Então, agora é 8h12, 8h17 eu pergunto para vocês se vocês conseguiram fazer. E aí, estão conseguindo fazer? Sim, consegui. Tranquilo. Né? Já fizeram? Sim. Fizeram. Se todo mundo fez, eu Fiz. nem dou a gente omite esses 2 minutos que estão faltando. Todo mundo conseguiu chegar no resultado final?
Se alguém não conseguiu, me avisa que daí eu faço. Conseguiram? Bom, eu vou colocar aqui. Se alguém chegou em alguma coisa diferente ou se não conseguiu, me avisa que eu faço, tá? Mas se todo mundo conseguiu, não tem por que eu fazer de novo. Na verdade, eu pedi F', né? Então, esse cara aqui é F' de x, não y por dx. É 3 raiz cúbica, 3 vezes a raiz cúbica de 5x ao quadrado, menos x, mais 4, tudo isso elevado ao quadrado. Todo mundo conseguiu fazer? Alguém chegou em alguma coisa diferente? Pode falar, pessoal. Se alguém não conseguiu fazer ou chegou em alguma coisa diferente, me avisa. Não? Bom, se todo mundo conseguiu, então vamos tocar para frente. Ô, professor, Diga. nesse caso, o domínio do denominador sempre será positivo, né? Por conta do quadrado dentro, que multiplica o polinômio. Ele não multiplica, não, que eleva o polinômio, né? Não. Nesse Não? caso, é raiz cúbica. Raiz cúbica está definida e é derivável para valores negativos. Então, na verdade, o que você precisa é só que o 5x ao quadrado menos x mais 4 seja diferente de zero, tá? Certo. Raiz quadrada eu preciso que seja estritamente positivo. Raiz cúbica pode ser negativo. Só que a derivada não pode ser zero, porque eu tenho aqui, ó, um denominador, né? Tem uma fração. O professor, Diga. pediram para resolver essa questão aqui no Pediram? chat. Uhum. Nossa, eu não estou escutando as notificações do chat. Tá bom, Daniel, vamos resolver então. Vamos lá. Vamos fazer esse aqui, então. Então, essa aqui é a resposta, então eu vou colocar aqui de fato. O que eu vou fazer? Então, eu vou chamar, mesma coisa de sempre, eu chamo U de 5x ao quadrado menos x mais 4. Logo, se eu chamar y de f de x, eu vou ter que o meu f de x vai ser a raiz cúbica de u. Mas eu tenho que nem eu falei, né? U é a mesma coisa do que u elevado a 1/3. Daí eu encaro isso como uma potência, fica mais fácil. Portanto, pela regra da cadeia, eu vou ter que dy por dx vai ser igual a dy por du vezes du por dx. Quem que é o dy por du? Bom, o y é u elevado a 1/3. Então, eu escorrego 1/3 e faço u elevado a 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 é menos 2/3. Vezes du por dx. Quem é du por dx? Vai ser 10x menos 1. Tudo bem? Aí, esse bicho vai ficar o quê? Vai ficar 1/3, 1 sobre u elevado a menos 2/3, né? Então, vai ficar 1 sobre u elevado a 2/3. 10x menos 1. Igual. 1 sobre, faço aqui conta de fração, né? Vai ficar 3 vezes u elevado a 2/3. Mas u elevado a 2/3 é a mesma coisa do que raiz cúbica de u elevado ao quadrado. Quem é u? O u é 5x ao quadrado menos 1 mais 4. Então, isso vai ficar 1 sobre 3 raiz cúbica de u,
que é o 5x ao quadrado menos x mais 4 elevado ao quadrado, vezes o 10x menos 1. E daí tem de novo aquela questão, que nem, acho que foi o Vinícius que falou, que é importante, que é a regra da cadeia só se aplica quando as duas funções são derivadas. Polinômio é sempre derivado. Raiz cúbica é derivável para todos os reais, exceto na origem. Na origem eu vou ter um problema. Então, eu tenho que ter o u diferente de zero. Se eu tenho que ter u diferente de zero, eu tenho que ter que 5x ao quadrado menos x mais 4 é diferente de zero. Então, isso aqui acontece para 5x ao quadrado menos x mais 4 diferente de zero. Tudo bem? Tá claro, pessoal? Todo mundo entendeu? Deixa eu olhar lá no chat de novo para ver se alguém falou alguma coisa. Joia. Muito bem. Vamos continuar então. Próximo. Agora, vamos fazer um que eu vou ter que fazer duas regras ao mesmo tempo. E daí eu vou aproveitar o que eu vou fazer a partir de agora. Nesses casos mais simples, a gente já está se acostumando, né, com a regra da cadeia. Nos casos mais simples, eu não vou mais fazer essa coisa de chamar de U, tá? Eu vou fazer direto. Joia? Aí a gente ganha um pouquinho de tempo, ainda mais que nesse exemplo a gente vai usar duas coisas. Bom, então eu vou chamar de f de z. Nossa, é z. Eu só sei trabalhar com x. Tem algum problema? Não, pessoal. É só letra, tá? Não tem nenhum problema ser z. Ainda mais que esse é z, mas é um número real, tá? É só letra. Poderia ter colocado aqui uma árvore, desenhado uma casinha, desenhado um hominho. É tudo a mesma coisa. Calcule. F' de z. Então, vamos lá. Vamos calcular esse F'. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, observa que esse meu f de z, ele é o produto de dois polinômios. E se é o produto de dois polinômios, eu tenho que usar a regra do produto. Quem é a regra do produto? Vamos lembrar? A regra do produto, ela me diz derivada do primeiro, opa, não é x, é z. Eu estou derivando em z. 2z mais 5 elevado ao cubo, vezes, copia o segundo. Mais, copia o primeiro, vezes, derivada do segundo. Agora aqui, opa, fechei errado. Agora aqui, eu tenho dois momentos que eu preciso usar a regra da cadeia. Esse é um primeiro momento, e esse é um segundo momento que eu tenho que usar a regra da cadeia. Nesses dois momentos, agora eu vou usar a regra da cadeia direto, tá? Porque a gente já está acostumado. Bom, o que a regra da cadeia me diz? A derivada da composição é a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Então, vamos lá. Derivada do de fora. Quem que é o de fora e quem que é o de dentro? Bom, aqui eu tenho para fora elevado ao cubo e dentro eu tenho um polinômio. Então, a derivada do de fora é a derivada do elevar ao cubo. Quem é a derivada do elevar ao cubo? Eu escorrego 3 vezes 2z mais 5, que é o que está dentro, elevado a 3 menos 1, que dá 2, vezes a derivada do de dentro. Quem é a derivada do de dentro? É 2. A derivada desse polinômio é 2, vezes, agora eu copio o segundo, mais, agora eu copio esse primeiro, e agora eu vou fazer a derivada desse cara aqui. Novamente,
O de fora é elevar à quarta, o de dentro é o 3x menos 1. A derivada do de fora vai ser 4 vezes esse cara elevado a 4 menos 1, que dá 3, vezes a derivada do de dentro, que dá 3. Então, quem que vai ser esse cara? Vai ser 3 vezes 2, que dá 6, 2z mais 5 ao quadrado, 3z menos 1 à quarta, mais 4 vezes 3, 12, 3z menos 1 à quarta, 3z menos 1 ao cubo. Agora, eu vou escrever aqui os fatores comuns, tá? Bom, para facilitar, eu vou primeiro fazer uma brincadeirinha aqui para facilitar. Vai. Eu vou reescrever esse cara aqui nos termos comuns. Bom, eu tenho um 6 aqui e eu tenho um 12. Mas observa que 12 é a mesma coisa do que 6 vezes 2. Então, olha só. Nessa primeira parcela, eu tenho o 6, fator comum. Certo? Estou achando que eu errei alguma coisa aqui. Errei, né? Aqui, eu carreguei esse erro. Aqui era elevado ao cubo. Né? Eu copiei um termo errado e depois todos os outros eu continuei errando. Tem que tomar cuidado com isso. Se a gente erra uma linhazinha, a gente carrega o erro. Muito bem. Agora, eu vou observar o seguinte. Professor, Oi, pode falar. não está repetido, não. Aqui, ó, 3z menos 1 a terceira, vezes 3 vezes menos 1 a terceira. Não é 2z, não. Mais 5 ali. Você tem razão. Eu errei aqui também. A partir daqui. A partir daqui, eu tinha errado. É 2z mais 5. Muito obrigado. Tá certo agora, né? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Esse primeiro aqui, ó, tem 2z mais 5 ao quadrado. Esse aqui tem 2z mais 5 ao cubo. Mas observa que 2z mais 5 ao cubo é a mesma coisa do que 2z ao quadrado, 2z mais 5 ao quadrado, vezes 2z mais 5, certo? Esse cara aqui tem 3z menos 1 ao cubo. E aqui eu tenho 3z menos 1 à quarta. Bom, mas daí eu observo que a quarta é a mesma coisa que 1 vezes o outro. Então, eu vou reescrever esse cara aqui. Ao cubo, vezes 3z menos 1. Certo? Agora eu vou ver os termos em comum. O que eu tenho em comum nos dois? Eu tenho 6 aqui, 6 aqui. Eu tenho 3z mais 5 ao quadrado aqui, 3z mais 5 ao quadrado aqui. Eu tenho 3z menos 1 ao cubo aqui, e eu tenho 3z menos 1 ao cubo aqui. Bom, agora, então, o que vai acontecer? Pegando esses fatores comuns, eu vou ter igual a... Vou escrever, então, esse cara que eu tenho em comum. 6, 2z mais 5 ao quadrado, vezes 3z menos 1 ao cubo, vezes... Aí eu vou colocar agora o que sobrou. O que sobrou? 3z menos 1 da primeira. E da outra sobrou 2 vezes 2z mais 5. Ou seja, sobrou mais 4z mais 10. Então, esse cara vai dar 6 vezes 2z. Na verdade, eu poderia ter parado aqui, tá? Ó, pessoal, poderia ter parado aqui se eu quisesse, mas estou continuando só para fazer a continha para deixar bonitinho. Ao quadrado, 3z menos 1 ao cubo. Aqui eu vou ter 3 com 4, 7z. Opa!
Opa, esse 7 está parecendo um Z. 7Z mais 9. E acabou. Deixa eu conferir se está certo. Certo. Ou está certo, ou eu errei 2 vezes. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Algum problema? Muito bem. Se ninguém tem nenhum problema, vamos passar para o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu vou pegar. Novamente vai ser um produto, tá? Um produto e uma regra da cadeia. Na verdade, vai ficar um produto e 2 regras da cadeia. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Eu quero calcular dy por dx. Quem vai ser dy por dx? Ah, uma coisa importante a destacar aqui. Já vou primeiro, né? Uma coisa primeiro. Deixa eu colocar esse 6 aqui um pouquinho mais para cá, para não parecer que é raiz sexta. Mas uma coisa primeira a destacar aqui é que eu sempre vou estar trabalhando nesse exercício com 2x menos 5 maior do que zero, tá? Porque se eu tiver menor ou igual a zero, eu não tenho a diferenciabilidade da raiz quadrada, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Aí eu vou fazer, como que eu faço esse exercício? Bom, regra do produto, né? Derivada do primeiro. Quem que é a derivada do primeiro? É 6 vezes 3x mais 1 elevado a 5. 6 menos 1 que dá 5. Copio o segundo. Mas, agora eu copio o primeiro. E vou colocar a derivada do segundo. No segundo, eu tenho, novamente, uma regra da cadeia. Eu tenho o de fora, que é o elevado a meio, e o de dentro, que é o 2x menos 5. Bom, a derivada do elevado a meio é 1 sobre 2, né? Eu vou colocar aqui o que eu tenho. A derivada, na verdade, da raiz quadrada. E a derivada do de dentro, a derivada de 2x menos 5, dá 2. Então, eu tenho esse cara aqui. Tá bom? Muito bem. Alguém ficou com alguma dúvida? Foi problema eu ter feito muito direto? Foi muito rápido? Não? Bom, então vamos continuar. Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu observo que eu tenho um fator comum aqui, 2 com 2, que eu vou cancelar. Agora, eu vou escrever como uma fração só. Eu tenho aqui raiz quadrada de 2x menos 5. Então, o primeiro termo ali, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2x menos 5. E com isso, eu vou obter o quê? Eu vou obter 6, 3x mais 1 elevado à quinta, vezes raiz de 2x menos 5 vezes raiz de 2x menos 5 vai dar 2x menos 5. Pumba. Lembrando que o 2x menos 5 é maior que zero. Mas, agora eu tenho a outra parcela. O 3x mais 1 elevado à sexta dividido pela raiz. Daí, eu utilizo propriedade de soma de fração e obtenho esse cara aqui. Agora, a gente pode, que nem no outro, pegar um fator comum. Quem que é o fator comum nesse caso? É o 3x mais 1 elevado à quinta. Aí vai sobrar o quê? Vai sobrar o 6 vezes o 2, que dá o 12x menos 30, mais 3x mais 1, tudo isso dividido por raiz quadrada de 2x menos 5. Então, esse cara vai dar o quê? Vai dar 3x mais 1 elevado à quinta, vezes 12 com 3 vai dar 15x,
menos 29 dividido pela raiz quadrada de 2x menos 5. Nossa, deu totalmente diferente do outro. Onde que eu errei aqui? Peraí. Deixa eu ver onde que eu errei aqui. X mais... 3x mais 1 à quinta. Deixa eu ver aqui onde que eu errei. Peraí. Ah! Burrice. Burrice. Burrice, burrice. Burrice. Errei aqui, ó. Na regra da cadeia. Faltou multiplicar por 3 aqui, né? Ó. Porque a derivada do de fora vezes a do de dentro. Eu não coloquei na regra da cadeia desse cara aqui a derivada do de dentro, que é a derivada do 3x mais 1. Então, faltou multiplicar por 3. Tá? Daí, isso daqui gerou um monte de erro, né? Aí, eu vou ter 6 vezes 3, que dá 18. Deixa eu ir de novo aqui para ver. Então, eu vou ter a derivada do primeiro vai ser 6 vezes 3x mais 1 elevado à quinta vezes o de dentro, que dá 3, vezes a raiz quadrada de 2x menos 5, mais 3x mais 1 elevado à sexta, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é a raiz quadrada, então é 1 sobre 2 a raiz quadrada, vezes a derivada do 2x menos 5, que dá 2. Ok. Aí eu vou ter aqui 6 vezes 3, 18. 3x menos 1 à quinta. 2x menos 5, que eu multipliquei com essa raiz quadrada. Joia. Mais 3x menos 1 à sexta. Muito bem. Agora eu vou pegar aqui o fator comum. E vou ter 3x mais 1 à quinta. Esse cara aqui agora vai mudar, né? Esse cara aqui agora vai mudar. Esse cara aqui vai ficar o quê? 18 vezes 2, vai 6, vai 1, 36, menos 18 vezes 5, 0, vai 4, 90. Aí, esse cara aqui, então, vai ficar... 36x. 36 com 3 dá 39x menos 89. Agora sim, tá certo. 39 menos 89. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Poxa, ninguém me avisou que eu tinha esquecido aqui, hein? De multiplicar pelo 3. Vocês são amigos, hein? Muito bem. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida nesse exemplo? Não? Tem que falar a verdade. Se não entendeu, tem que falar. Falar onde não entendeu. Tá bem de boa. Tá, muito bem. Próximo exemplo. O Agora, Daniel ficou em dúvida. Daniel. Qual a tua dúvida, Daniel? Ah, tá, entendi errado. Desculpa, professor. Ah, tá. Eu acho que deve ter falado que não teve dúvida. Pode ser. Vamos lá. Mas obrigado por ter falado de todo jeito. Eu vou pegar agora o próximo. Eu vou aplicar a regra da cadeia duas vezes. F de x igual a 7x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 6 elevado à quarta. Aí o exercício é o seguinte, calcule f' de x.
Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho aqui regra da cadeia. O de fora e o de dentro, tá? Então, eu vou fazer algumas considerações aqui para a gente não se confundir. Quem é o de fora? É o elevado à quarta. Quem é o de dentro? É esse cara aqui. Então, como que vai ficar na regra da cadeia? Vai ficar 4 vezes esse cara elevado a 4 menos 1, que dá 3, vezes a derivada do de dentro. Como eu vou aplicar a regra da cadeia várias vezes, na verdade 2 vezes, eu vou escrever ele exatamente quem que é. Porque a derivada desse cara que sobrou aqui também não é tão trivial. Bom, aí eu vou ficar com 4, 7x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 6, tudo elevado ao cubo, vezes... Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a regra da soma. A derivada do primeiro vai dar 7. Mas agora eu vou fazer a derivada dessa raiz quadrada. Lembrando que essa raiz quadrada, bom, poderia lembrar, não sei como que vocês estão mais acostumados, o que é mais fácil, fazer derivada de raiz quadrada ou derivada de elevado a meio. Mas eu acho que está tudo praticamente na mesma, então vou deixar assim. Aí esse cara então vai ficar 4 vezes 7x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 6, tudo isso elevado ao cubo, vezes, aí eu vou colocar aqui 7 mais, agora, derivada da raiz quadrada, vai ficar 1 sobre 2, raiz quadrada de x ao quadrado mais 6, que é da derivada da raiz quadrada, vezes o de dentro. Quem é a derivada do de dentro? É o 2x. E esse cara, então, vai dar quanto? Só para a gente escrever, né? Vai ficar 4, 7x. Meu 7 está parecendo Z, né? 7x mais raiz quadrada, x ao quadrado mais 6, elevado ao cubo, vezes 7 mais x dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais x. Bom, tem uma coisa aqui que talvez eu devesse ter falado antes, né? Mas eu vou falar já. Quando eu efetuei aqui, ó, a regra da cadeia nesse momento aqui, primeiro, daí eu joguei para esse cara aqui. Aqui eu efetuei a regra da soma. Nesse momento, eu tenho a derivada da raiz quadrada. Daí você tem que se lembrar, poxa, raiz quadrada só é derivável quando eu estou com uma coisa que é estritamente maior do que zero. Mas x ao quadrado mais 6 é estritamente maior do que zero, tá? Então, tudo isso aqui vale, certo? Então, você pode colocar aqui, vírgula, para todo x pertencente aos reais, pois x ao quadrado mais 6 é estritamente maior do que zero. E acabou. Alguma dúvida? Não? Muito bem. Com esse pensamento do de fora e do de dentro, eu acho que as coisas ficam bem mais fáceis, tá? Aí a gente nem precisa ficar a todo momento chamando aquele uzinho. Coloca o u quando tiver difícil, mas se você já tiver acostumado, pode ir direto. Por exemplo, eu vou fazer a demonstração desse teorema toda de cabeça. Seja g uma função derivada. Temos. Primeiro, quem vai ser d de x de seno do g de x? Ora, o que eu faço? Eu faço aqui, regra da cadeia. Quem que é a derivada do seno? É o cosseno. Desculpa. Primeiro. Seno
e g. Então, tem uma composição. Qual que é a composição? Composição da função g com a função seno. Quem é o de fora? É o seno. Quem é o de dentro? É o g. Certo? Então, quem vai ser a derivada disso? Vai ser a derivada do de fora. Derivada do seno. Quem é? Cosseno. Vezes a derivada do de dentro. Quem é a derivada do de dentro? É a derivada do g. Eu estou colocando o g desse lado esquerdo do cosseno e não do direito, só para a gente não se confundir, tá? Se a derivada está dentro ou fora do cosseno. Aí é por isso que eu estou escrevendo dessa maneira, tá bom? O outro, bem simples, né? E se eu tiver com cosseno do g do x? Ah, mesma coisa. Quem que é a derivada do cosseno? Menos seno. Multiplica com a derivada do de dentro, que é a derivada da g. E acabou. Depois, tudo regra da cadeia, né? Você pega agora a tangente. A de fora é a tangente, a de dentro é a g. Quem que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Vezes a derivada da de dentro. Se eu pego agora a cotangente. Bom, quem que é a derivada da cotangente? É a menos cossecante ao quadrado. Vezes a derivada da g. E acabou. Agora, e se eu pegar a secante? Bom, quem que é a derivada da secante? Bom, eu não tenho nada disso decorado, tá? Eu gostaria de fazer de novo, que eu não decoro nada disso, só decoro o seno e o cosseno, e os outros eu faço na hora. Mas para a gente ganhar tempo, eu estou colocando aqui, tá? E também porque a gente já fez, então eu posso consultar. Bom, a derivada da secante é a secante vezes a tangente. E daí, então, eu vou ter isso daqui. Agora, e se eu pegar d dx da cossecante, a última, só falta essa, cossecante da g de x. Bom, esse cara aqui vai ser, então, quem que é a derivada da cossecante? A derivada da cossecante é menos cossecante de g de x vezes cotangente do g de x, porque a gente está aplicando no g de x, vezes a derivada da g. E aí, desse jeito eu tenho todos esses bichinhos aqui, tá bom? Bom, vamos fazer agora alguns exemplos desse teorema. Se eu pego, por exemplo, seja y igual a cosseno de 5x ao cubo. Como que eu vou... Quem vai ser o dy por dx? Ah, muito fácil, né? Bom, é cosseno e depois eu tenho 5x ao cubo. Quem que é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno 5x ao cubo. Vezes a derivada do 5x ao cubo. Quem que é a derivada do 5x ao cubo? Bom, eu escorrego o 3, cai aqui com 5, 5 vezes 3, 15. X elevado a 3 menos 1, que dá 2. Então, vai ser esse cara aqui. Tudo bem? Bom, aí, só para a gente lembrar, vamos fazer mais uma derivada. Lembram? O que é isso aqui? O que é isso daqui? Derivada, Oi? Pode repetir, por favor? derivada segunda. Exato. O que significa derivada segunda? É a derivada Deriva duas vezes a nossa função. É a derivada da derivada, certo? A derivada segunda é a derivada da derivada. Então, esse cara aqui vai ser a derivada
da função menos 15x ao quadrado vezes seno de 5x ao cubo. E agora eu tenho uma regra do produto. E daí eu vou ter, então, a derivada do primeiro vezes, copio o segundo. Mais, copio o primeiro, então vou colocar menos, porque é menos 15x ao quadrado, vezes a derivada do segundo. E daí, eu vou ter aqui, derivada de menos 15x ao quadrado, vai dar, escorrego 2, 2 vezes 15 dá 30, x elevado a 2 menos 1, que dá 1. Menos, aí eu vou colocar aqui 15x ao quadrado, vezes a derivada do seno é o cosseno, e a derivada do de dentro vai ser o 5 vezes o 3, que dá 15, vezes x ao quadrado. Bom? E daí eu vou ficar com menos 30x seno de 5x ao cubo, menos 15 vezes 15 dá 225, x à quarta, cosseno de 5x ao cubo. E acabou. Alguma dúvida nesse exemplo? Não? Ótimo. Vamos seguir, então. Agora, vamos fazer a derivada desse aqui. F de x igual a tangente ao cubo de 4x. Quem que vai ser a derivada desse cara? Bom, primeiro, né? Primeira coisa que você tem que fazer para derivar esse cara. Você tem que observar que isso é a mesma coisa do que você vai primeiro fazer 4x, depois vai aplicar tangente e depois vai elevar ao cubo. Alguém tem alguma pergunta? Não, era sobre isso aí mesmo. Certo. Então, observa que eu tenho aí duas composições. Por quê? Eu primeiro faço a função 4x, componho com a tangente. O que eu obtenho, eu componho com a função elevar ao cubo. Certo? Então, eu vou ter que aplicar, para calcular a derivada dessa função, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia duas vezes. Então, primeira vez, f' de x vai ser o quê? Vai ser a derivada do elevar ao cubo. O que é a derivada do elevar ao cubo? É 3 vezes tangente de 4x elevado 3 menos 1, que dá 2, vezes a derivada da tangente. Aí, agora eu vou colocar 3 vezes, só para facilitar, vou colocar aqui tangente ao quadrado de 4x, vezes, agora, eu tenho novamente uma regra da cadeia. Tangente, derivada da tangente, é secante ao quadrado. Secante ao quadrado de 4x, vezes a derivada do 4x, que dá 4. Então, esse cara vai ficar o quê? Esse cara vai ficar 4 vezes 3, 12. Tangente ao quadrado de 4x vezes secante ao quadrado de 4x. E acabou. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Agora os exercícios já estão ficando bem repetitivos, né? Então eu acho que eu vou só fazer mais um, e depois o próximo que eu tinha preparado eu vou deixar de exercício para vocês. E
Daí eu já vou fazer o próximo tema, que na verdade eu quero completar o que a gente ficou de fazer na aula passada, que é a derivada daquelas funções mais exponenciais, certo? Voltar no assunto da derivada das funções exponenciais. Que lembra que a gente falou, porque eu vou ter que dar uma pausa, fazer a regra da cadeia, para depois voltar. Bom, eu vou então só fazer mais esse exemplo, e daí a gente volta para aquele assunto. Então, agora eu vou fazer aqui y igual a raiz quadrada de seno de 6x. Então, eu vou ter que dy por dx vai ser quem? Bom, regra da cadeia. Eu tenho a raiz quadrada. Derivada da raiz quadrada é o quê? É 1 sobre 2 raiz quadrada. Vezes a derivada do que está lá dentro. Agora, eu vou fazer 1 sobre 2 raiz quadrada de seno de 6x vezes... agora aqui eu tenho novamente uma regra da cadeia. Eu tenho o seno, que a derivada dele é cosseno, vezes a derivada do 6x, que dá 6. Então, esse cara vai ficar o quê? Eu posso simplificar aqui, o 2 com o 6 vai dar 3, cosseno de 6x dividido por raiz quadrada de seno de 6x. E acabou. Alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, eu vou deixar aqui um exercício. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, tá? Seja f de x igual a cosseno de 2x. Tem no livro também, se vocês quiserem olhar, tá? Mais 2 cosseno de x. Com x variando entre 0 e 2π. Aí eu pergunto para vocês, determine, ou melhor, peço, os pontos em que a reta tangente ao gráfico de f é horizontal. Lembrando, né, que nós vimos que a reta tangente ao gráfico é horizontal quando a derivada é igual a zero. Então, o que você tem que fazer? Tem que calcular a derivada dessa função, igualar a zero e determinar quais são os valores de x em que essa derivada dá zero. Tá bom? Muito bem. Então, agora, eu vou voltar a trabalhar lá com as funções logarítmicas e exponenciais. Voltando. Nas funções logarítmicas. Vou só escrever assim, log de logaritmo e de exponencial. Vamos lá, então. Primeiro, eu acho que eu não fiz esse, então vou começar por ele, porque ainda mais que ele não tem regra da cadeia, seria o único que não tem regra da cadeia. Então, melhor a gente começar com ele, que a gente já mata logo o que não tem regra da cadeia. Quem que é a derivada de log de x na base A? Bom, lembrando, né, que até agora, o que a gente tinha feito era derivada da função EAX é o próprio EAX e derivada da função ln de x é igual a 1 sobre x, isso para x positivo, né? Muito bem. Agora vamos voltar e tentar resolver para outras tipos de exponenciais. O que a gente vai ter primeiro, né?
d por dx do log de x na base A. Bom, observa que esse cara aqui é mudança de base, né? Nós vimos isso na aula passada. Eu quero passar, eu sei trabalhar com LN, com logaritmo na base E, que é o LN, né? Então, eu vou mudar a base. Bom, só para ficar claro, vou jogar então na base E. Mudança de base, de logaritmo, eu faço desse jeito. Bom, log de na base E vai ser Ln. Bom, eu tenho log de A na base E, que é uma constante, posso tirá-la da derivada. Então, vou ter 1 sobre Ln de A vezes d dx do Ln de x. Quem que é a derivada do Ln? Vai ser 1 sobre Ln vezes, derivada do Ln está ali em cima, 1 sobre x. E acabou. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Se você quiser, aqui está na base A. Você pode voltar para a base A. Como que você pode fazer para voltar na base A? Só fazer isso aqui. Ln na base A é a mesma coisa de log de A na base A sobre log de E na base A vezes 1 sobre x. E daí, isso vai ser a mesma coisa do que log de E na base A sobre log de A na base A dá 1, e daí eu fico com x aqui. Tá bom? Posso fazer isso daqui, sem nenhum problema. Deixa eu só voltar lá para alguma coisinha. Isso, eu tinha escrito. O livro escreve desse jeito mesmo. Muito bem. E daí, só para a gente ter um exemplo com número, né? Por exemplo, se eu pegasse d por dx do log de x na base 3. Quem que é esse cara? Bom, só aplicar na fórmula. Então, fica log de e na base 3 dividido por x. Tá bom? Bem simples, né? Agora, eu vou fazer um mais legal. Agora eu vou fazer um mais legal. Vou fazer aqui, ó, exemplo. Agora eu vou pegar, seja A maior do que 0 e y igual a A elevado a x. Quem vai ser dy por dx? Bom, dy por dx vai ser d por dx. Eu tenho A elevado a x. Aí você fala de novo, poxa, mas eu só sei calcular a derivada do exponencial e do ln. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara cair nessas derivadas que eu conheço. Então, esse A elevado a x, eu vou escrever ele como sendo E elevado a ln de A elevado a x. E esse rapaz vai ser d de x de E elevado a x ln de A. Agora, o que eu faço? Regra da cadeia. O que me diz a regra da cadeia? Bom, eu vou ter aqui. Quem que é a função de fora? Exponencial. Quem que é a função de dentro? X vezes ln de A. Então, quem que vai ser a derivada desse cara? Vai ser a derivada do de fora, derivada do exponencial é o próprio exponencial. EAX ln de A. Vezes a derivada do de dentro. X vezes ln de A vai dar derivada do x dá 1 e a constante ln de A. Então, esse cara vai ser e elevado a ln de A elevado a x vezes ln de A. E nós sabemos que e elevado a ln de A elevado a x é A elevado a x ln de A. Pumba. Acabou. Tudo bem? Muito bem. Aí, você observa que, por exemplo, você teria fazer agora um exemplo numérico. Quem que é a derivada de 2 elevado a x
Poxa, é só eu aplicar nessa formulazinha que eu obtive acima. Vai ser 2 elevado a x vezes ln de 2. Mas observa que eu não preciso decorar essa fórmula. Ela é muito fácil de se obter utilizando a regra da cadeia. Então, você pode estar fazendo ela, tá? Poderia simplesmente aplicar a fórmula, ou, se você preferir, eu, Renan, faço sempre assim. Eu faço 2 elevado a x é a mesma coisa que d de x elevado a x ln de 2, que por sua vez é o e elevado a x ln de 2, vezes ln de 2, que por sua vez é 2 elevado a x ln de 2. Eu faço um pouquinho mais de passos, né? Mas eu não preciso decorar nada. Quer dizer, eu decoro apenas o essencial. Decoro regra da cadeia, derivada da exponencial com n neperiano e a derivada do logaritmo. Se bem que aqui não precisou da derivada do logaritmo. E também só decora a derivada do ln. Vamos lá, próximo. Agora eu quero fazer aquele que a gente conversou lá no início da aula passada. Eu vou pegar R, um número real, sem ser zero. E y igual a x elevado a r. Vou calcular quem é a derivada de x elevado a r, certo? Então, vou fazer assim, d por dx vai ser... Observa aqui, de novo, né? X elevado a r só está definida para x positivo, tá? Então, vou ficar d por dx, dy por dx vai ser o quê? Vai ser d por dx de x elevado a r. Mas, de novo, né? Poxa, mas x elevado a r, eu não sei trabalhar com isso. Então, eu quero cair numa função que eu conheça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu exponencial e o meu logaritmo. Eu sei que x elevado a r é e elevado a ln de x elevado a r. Então, esse cara vai ser d por dx do que? De e elevado, propriedade de ln, r ln de x. Agora, eu utilizo a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, eu tenho a derivada do exponencial, que dá ele mesmo, vezes a derivada, que é o de fora, né? É o e elevado ao que está e elevado a esse cara aqui. Esse cara aqui é o de dentro, certo? O exponencial é o de fora. Então, fica a derivada do exponencial é o próprio exponencial, vezes o de dentro. Ó, tem o r, que é uma constante que eu vou colocar aqui, d dx do ln de x. Bom, aí, esse cara aqui, então, vai ficar elevado a ln de x elevado a r, vezes r, derivada do ln é 1 sobre x. E daí, então, eu vou ficar elevado a ln de x elevado a r dá x elevado a r vezes r vezes 1 sobre x. Aí, esse cara aqui, então, vai ficar r vezes x elevado a r vezes x elevado a 1 sobre x é a mesma coisa do que x elevado a menos 1. Então, esse cara aqui vai ficar x elevado a r vezes x elevado a r menos 1. Olha que bacana. Igualzinho acontece com naturais e racionais. Vai acontecer com qualquer número real. Tá claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida disso? Não? Então, vamos lá. Certo. Certo. Agora eu quero fazer um pouquinho mais difícil. A derivada não é tão mais difícil, tá?
É a mesma ideia do que a gente estava fazendo antes. Derivada de funções do tipo f de x elevado a g de x. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, sejam f e g deriváveis. E para fazer sentido, esse f de x elevado a g de x, eu vou pegar f de x estritamente maior do que zero para todo x no domínio da f. Bom, aí eu vou fazer assim, dado uma função h de x, que é f de x elevado a g de x, eu quero calcular a derivada dela, certo? Mas para isso, primeiro eu vou reescrever essa h como uma composição de funções que eu consiga calcular a derivada, bom? Então, observe o seguinte, essa h de x, utilizando as mesmas ideias que nós fizemos antes, ela é e elevado a ln de f de x elevado a g de x, certo? Que, por sua vez, vai ser e elevado, esse g de x eu posso tirar para fora, né, do ln, g de x vezes ln de f de x. Aí, olha só que bacana, o que eu tenho aqui? Eu tenho, para fora, eu tenho primeiro um exponencial, e dentro eu tenho um produto de duas funções, certo? Essa função aqui e o produto dessa outra aqui. E nessa de verde, eu vou ter que aplicar de novo a regra da cadeia para calcular a derivada. Então, o que vai ser a derivada disso? Vamos lá. Logo, bem simples, né? Logo, quem vai ser a derivada da h? Vai ser, quem que é a de fora? É o exponencial. Derivada do exponencial. Vezes, agora, a derivada do de dentro. Aí, agora você observa o seguinte, olha só que bacana. Esse elevado a g de x vezes ln de f de x, você já viu que ele é a mesma coisa do que a sua h. Lembrando que a sua h é o f de x elevado a g de x. Vezes, agora a outra, eu uso a regra do produto primeiro. Derivada da g vezes o ln da f, mais copia g, vezes, agora, derivada, tem a regra da cadeia, derivada do ln da f de x. Derivada do ln vai ser 1 sobre o f de x, vezes a derivada do de dentro. E acabou. Olha só que bacana. Então, essa é a formulazinha. Precisa decorar essa fórmula? Não. Mas se eu não decoro essa fórmula, como que eu resolvo esses exercícios? É só você lembrar desse processo aqui. E lembrar que você sabe calcular a regra da cadeia. Tá? Por exemplo, então, não vou calcular, vou fazer o próximo exemplo sem usar essa fórmula, mas utilizando as ideias dela. Calcule dy por dx quando? Vou ver se dá tempo para fazer o a e o b. Se não der, eu faço um, depois o outro eu deixo de exercício para vocês. X elevado a x, para x maior do que zero, é o item A. E o item B, bom, esse aqui a gente já fez um parecido, então talvez nem precisasse fazer, né? Então vamos lá, solução do item A. Olha como que é simples. Bom, primeiro, note que y é o x elevado a x, mas x elevado a x é o e elevado a ln de x elevado a x, que por sua vez é e elevado a x vezes ln de x. Agora, pela regra da cadeia, eu vou ter que dy por dx vai ser o quê? Derivada do exponencial, copio ele, vezes... Agora, o que está dentro do exponencial? Eu tenho um produto. Derivada do primeiro dá 1,
vezes ln de x, mais, copio o primeiro, derivada do ln dá 1 sobre x. Agora, eu me lembro que e elevado a x vezes ln de x é a mesma coisa do que x elevado a x. De x mais x dividido por x dá 1. E acabou. Olha como que é simples, né? Muito fácil. Muito fácil. Bom, esse B aí eu não vou fazer. Vou deixar de exercício para vocês, porque ele é muito fácil. E eu também vou deixar mais uns exercícios para vocês, mas eu quero que vocês pensem mesmo, tá? Se não conseguir, me avisa. Exercício. Calcule f' de x quando item A. F de x é igual a x elevado à raiz de 2. Item B, f de x é igual a 8 elevado a x mais log de x na base 2. Tudo bem? Quero que vocês pensem, então, nesses dois exercícios. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, da aula de hoje? Alguma coisa não ficou clara? Não? Muito bem. Só um recado que eu queria dar, antes de vocês saírem, né? Eu estou fazendo aquele atendimento de terça, quarta e quinta, né? Mas tem poucas pessoas aparecendo, então eu estou pensando em diminuir só para um dia, tá? Então, vou deixar só para quinta, tudo bem? Então, hoje e amanhã eu não vou fazer atendimento, mesmo porque vocês também têm os atendimentos com os monitores. E daí, mas, de novo, apesar de eu não ficar naquele horário de plantão naquela sala, vocês a qualquer momento, vocês podem me mandar uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail, ou colocar uma mensagem no AVA, tá bom? Muito bem, então, pessoal. O que vocês estão falando aqui no chat? Vou ver alguém falando alguma coisa do livro. Só para lembrar, tá? Essa parte aqui que eu fiz na aula de hoje, a derivada de f de x elevado a g de x, e esses exemplos aqui de log de exponencial, né? Estão no livro do Guidorizi, tá bom? Lembrando, então, todas as nossas aulas estão sendo baseadas no livro do Sokolsky, exceto por essa parte de derivada de exponencial e logaritmo, que eu optei por usar o livro do Guidorizi, porque o Sokolsky vai fazer essas coisas muito lá na frente, depois de fazer integração. E integração é assunto do cálculo 2, e essas funções eu devo ensiná-las, faz parte da ementa do cálculo 1, tá bom? Muito bem, então, pessoal. Então, eu vou estar encerrando a aula, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.